Bom dia, pessoal. Nós vamos ver a terceira atividade do mês de julho no segundo bimestre. Problemas que envolvam as ideias de múltiplos e divisor, inclusive as noções de MMC e de MDC de números naturais. Na atividade anterior a gente viu sobre múltiplos e divisores. Nessa nós vamos ver sobre múltiplos e divisores, incluindo o MMC e MDC, utilizando os múltiplos e os divisores. Então nós temos aqui um primeiro exemplo. Escreva os 7 primeiros múltiplos de 10 e 12. O múltiplo de um número, o primeiro múltiplo de um número é o 0. Né? Então vamos lá, os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Os múltiplos de 12. O primeiro é o 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72. Agora, múltiplos comuns de 10 e de 12, que é a intersecção, ou seja, os que aparecem nos dois. Então, todos eles têm o 0, né? Aparece o 0, e outro que aparece, nesses que a gente viu aqui. Quem é o outro número que aparece? O número 60. Né? Então, vamos ver 0 e 60. O MMC, mínimo múltiplo comum de 10 e 12, quem é? 60. É o menor múltiplo deles, comum aos dois, depois do 0. Então, após o 0, o primeiro múltiplo comum desses dois números é o número 60. Segundo, escreva os divisores dos números abaixo. Então, nós vamos escrever os divisores de 18. Né? Então, vamos ver aqui. Os divisores de 18, eu posso fazer o seguinte aqui. Ó. Divisores de 18. Eu posso ter 1 vezes 18. Né? Se ele é par, pode ser 2 vezes 9, que dá 18. 3 vezes 6, dá 18. Né? Por 4 não pode, 5 também não, 6 já tem aqui. Então, nós temos 6 divisores de 18. Então, vamos colocar eles aqui. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Tem 6 divisores, né? Aqui eu coloquei mais, mas é só um exemplo. Só que na atividade só tem um total certo. Que os múltiplos é que são infinitos. Já os divisores é um total finito de divisores. Agora vamos para os divisores de 30. Eu posso fazer o mesmo aqui, ó. Os divisores de 30. 1 vezes 30. Ele é par, 2 vezes 15. Pode por 3, que a soma dos algarismos dá 3. 3 vezes 10. Por 4 não pode. 5 vezes 6, que dá 30. Aí o 5, aí o próximo seria 6. Já tem aqui. Então, de 30 nós temos 8 divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Então, nós temos 8 divisores de 30. Agora, divisores comuns de 18 e de 30, que é a intersecção, que é o que tem nos dois. Quem é? 1, o primeiro divisor de qualquer número é 1, o primeiro múltiplo é o 0. Já o divisor, o primeiro divisor é 1. 2, que aparece nos dois. 3 também, que os dois são múltiplos de 3. 6, né? E não temos mais. Temos esses 4 divisores de 18 e 30 que aparecem nos dois. 1, 2, 3 e 6. O máximo divisor comum, quem é o máximo?
O máximo é o maior número que é divisor dos dois, de 18 e 30. Então, quem é o maior divisor de 18 e 30? O maior é 6. Então, o MDC, máximo divisor comum de 18 e 30, é o 6. Questão 3. Esmeralda está organizando sua festa de aniversário e, por um erro na distribuição dos convites, ela não sabe se a festa terá 4 ou 10 pessoas. Entretanto, ela planeja já deixar o bolo cortado em alguns pedaços iguais, de tal forma que, se vierem 6 ou 10 pessoas, 4 ou 10. Se vierem 4 ou 10 pessoas, cada uma delas receberá a mesma quantidade de bolo. O bolo inteiro deve ser distribuído igualmente entre os convidados, em qualquer uma das duas situações. Qual é o número mínimo de pedaços para ela atingir esse objetivo? Então, para a gente descobrir aqui o número mínimo de pedaços, que é o menor número de pedaços possíveis, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o MMC, né? Que é o mínimo múltiplo comum de 4 e 10. Então, vamos ver os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, etc. Né? Os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, são infinitos. Então vamos ver qual o número mínimo de pedaços para ela atingir esse objetivo. Então aqui, qual é o menor número que aparece nos múltiplos de 4 e que aparece nos múltiplos de 10? Nós temos o 0 aparece, mas é o menor depois do 0. Então nós vamos ter quem? O 20, né? O 20 que aparece nos dois números. Então a alternativa correta seria o número mínimo de pedaços para ela atingir esse objetivo que ela deveria cortar o bolo seria em 20 pedaços. Aqui, como está se referindo ao número mínimo de pedaços, aí você vai calcular o MMC dos números. No quarto quesito e no quinto eu vou só explicar, certo? Eu não vou responder não, porque se eu colocasse outro número já seria a resposta, mesmo colocando outro número. Aqui, o MMC entre 10 e 12 é 60, certo? Como 180 é múltiplo de 10 e de 12, então o que são múltiplos? Os múltiplos a gente viu aqui, né? É quando o número é divisível por outro. E um número é divisor de outro quando ele divide pelo número e o resto dá zero. Por exemplo, se eu dividir 180 por 10, dá 18. Né? Se eu dividir por 12, dá 15. Então, dá um resultado exato. Então, eu posso dizer que 12 e 10 são divisores de 180. E eu posso dizer que 180 é múltiplo de 12 e é múltiplo de 10. E o número primo é quando o número só tem dois divisores, né? Um e ele mesmo. Por exemplo, o único número que é par e é primo é o número 2. Todos os outros números que são pares não são primo. Apenas o 2 que é primo. Nessa outra questão, semelhante também, está dizendo que o MMC entre 25 e 50 é. Aí está dizendo 50, pois 50 é múltiplo de 25. 25, pois 25 é divisor de 50. 50, pois 50 é o maior deles. Então, para você saber o múltiplo de um número, tem várias regrinhas, a gente está utilizando a regra dos múltiplos, né? O menor múltiplo depois do zero que ia aparecer nos dois, mas você pode fazer também, observar também. Quando um número
é múltiplo do outro. Por exemplo, 50 é múltiplo de 25 e 25 é um divisor de 50, né? Então, aqui no caso, o MMC vai ser 50, certo? Aí você vai marcar uma alternativa, vai colocar se é a letra A, B ou C, a resposta correta. Sexta questão. Vocês têm na apostila alguns macetes. No final da apostila tem alguns macetes, né? O que é o macete? Macete é que você, sabendo dele, você olha o problema e você já sabe o que é que você vai fazer para resolver o problema. Então, os macetes para calcular o MDC, que é o máximo divisor comum, quando no problema estiver dizendo, por exemplo, ideia de divisão, repartir partes iguais, maior tamanho possível. Então, nesse problema você vai calcular o MDC. Para os macetes de MMC, é quando tem, por exemplo, uma ideia de tempo, uma coincidência, ou quando irá acontecer novamente. Aí está se referindo a MMC. Aí tem lá na apostila, vocês podem dar uma observada também, certo? Antes de responder a atividade. Então, na sexta questão aí tem, dos probleminhas, Ruth e Maria frequentam a mesma livraria. Ruth vai à livraria a cada 16 dias e Maria a cada 24 dias. Se elas se encontraram na livraria hoje, daqui a quantos dias voltarão a se encontrar lá? Então, vamos ver aqui. Nessa questão aqui, daqui a quantos dias voltarão a se encontrar? É uma coincidência, né? Que vai acontecer novamente. Então, está se referindo aqui a tempo. Então, se está se referindo a tempo, então nós vamos calcular o MMC. Então, o MMC de 16 e o MMC de 24. Quem são os múltiplos de 16? Nós vamos colocar algum. 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 106, 112, por aí vai. Aí coloca alguns. Os múltiplos de 24. 0, 24, 48, 48 com 24, 72, 96, né? 120, 144, são infinitos. Então, nós vamos ver qual o número que aparece nos dois, que é comum aos dois, o menor, né? Menor número comum aos dois, depois do zero. Então, nós temos quem aqui? O 96. Então, elas só voltarão a se encontrar novamente nessa livraria depois de 96 dias, né? Elas irão novamente se encontrar, que é o menor múltiplo comum, né? Vão coincidir novamente depois de 96 dias, é que terá novamente o encontro das duas nessa livraria. Na questão 7, Luiz, Carlos e André são motoristas de ônibus de viagem. Luiz leva 3 dias para completar sua rota e retornar ao ponto de partida. Carlos leva 5 dias e André 10 dias. Se 30 dias atrás os 3 motoristas partiram no mesmo dia, daqui a quantos dias eles voltarão a partir junto? Aqui está se referindo a quê? Tempo também. Então, se está se referindo também a tempo, é semelhante à questão 6. É MMC, né? Nos macetes, a gente viu, né, que é a ideia de tempo, que eles vão coincidir novamente, vão se encontrar novamente, voltarão a partir junto novamente. Então, é o MMC. Então, nós poderemos utilizar os múltiplos deles, né? Os múltiplos de 3, múltiplo de 5 e
múltiplo de 10. Os múltiplos de 3, vamos colocar alguns. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 7. Você vai ter que prestar atenção para ir colocando certo. Se você errar algum, aí você vai errar o resto, né? Aí reticência de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40. Você pode ir somando o número ou multiplicando ele por 0, 1, 2, 3, 4. Lembrando que o primeiro vai ser sempre o 0. Aí o segundo vai ser o próprio número e vai aumentando, que são infinitos. De 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Pronto. Agora vamos ver daqui a quantos dias eles voltarão a partir juntos. Então, pelos múltiplos, aí nós vamos calcular o MMC. Quem é o menor múltiplo comum dos 3, que aparece nos 3 depois do 0? Vamos ver aqui. Os múltiplos de 3, tem os múltiplos de 5 e os múltiplos de 10. Aqui no 3 eu posso acrescentar 30. Né? Então o MMC vai ser 30. O menor número que aparece nos 3. Aqui, ó. Vai ser 30. Não tem outro menor que apareça nos 3. Né? Tem 15 aqui nos 2, mas não tem 15 aqui. Né? Terá que ser... Tem 20 nesses 2, mas não tem 20 aqui. Então tem que ser o menor múltiplo que apareça nos 3. Então o que aparece nos 3 é 30. Então daqui a 30 dias eles voltarão a se encontrar novamente. Pronto. Se 30 dias atrás eles se encontraram, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu posso fazer 30 menos 30. 0. Né? Eu vou pegar o MMC e subtrair desse 30 aqui. O MMC que eu encontrar. Então deu 0. Então como deu 0, o que é que vai acontecer? Eles vão se encontrar novamente, vão partir novamente nesse mesmo dia. No caso seria hoje, por exemplo. Se há 30 dias atrás eles partiram no mesmo dia, aí já passou 30 dias. O MMC são 30. Então 30 menos 30, 0. Então eles vão partir novamente. Seria, por exemplo, hoje eles partiriam novamente. Né? Questão 8. Uma professora tem 18 metros de fita azul e 27 metros de fita vermelha. Ela deseja cortá-las em pedaços do mesmo tamanho. Aqui, ó, pedaços do mesmo tamanho, mas que tenham o maior comprimento possível. Maior comprimento possível. Né? Então, qual será o tamanho de cada fita e qual o número de fitas azuis e vermelhas ela vai obter? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? O maior comprimento possível. Então, no macete de MDC, é o maior tamanho possível. E vai cortar em pedaços iguais, vai repartir em pedaços iguais. Então, nessa questão está relacionada com divisão. Repartir em partes iguais. E o maior comprimento possível. Então, nós vamos calcular o MDC, que é o máximo divisor comum. Então, aqui nós vamos calcular os divisores desses números aqui. Ó, os divisores de 18 e os divisores de 27. Né? De 18. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Né? Nos divisores de um número tem o 1 e ele, né? Além de outros divisores que pode ter pelo meio. De 27, 1, 3, 9 e 27. Então, 27 são poucos. Né? Então,
Agora, o maior divisor dos dois. O maior comprimento possível. Quem é o maior número que aparece? O 1 aparece nos dois, o 3 e o 9. Então, o maior divisor vai ser quem? Vai ser 9. Então, qual será o tamanho de cada fita? Terá que tamanho essa fita? Essa fita terá 9 metros. Né? Aí quer saber e qual o número de fitas azuis e vermelhas ela vai obter. Então, o que é que eu faço? Eu vou dividir cada um desses números pelo maior tamanho possível. Então, eu divido 18 por 9 dá 2. Né? O número de fitas azuis são 2 fitas azuis. Né? Eu vou obter. E eu divido 27 também dividido por 9, que é o maior tamanho possível. Dá 3. Então, nas fitas vermelhas, são 3 vermelhas e 2 azuis. Então, aqui, como é o maior comprimento possível, nós calculamos os divisores. Aí você vai escolher o maior divisor dos dois, que vai ser o tamanho da fita. E o número de fitas de cada cor, você vai dividir cada número de fita azul e o número de fita vermelha, quantidade de metros, pelo valor que nós encontramos, que é o tamanho que vai ser partido. Essas fitas em tamanhos iguais. 9. Encontre todos os divisores de 8, 12 e 16 e determine o MDC entre eles. É semelhante à segunda questão, né? O segundo quesito. Nós vamos descobrir os divisores de cada número e depois ver qual o maior número possível, que é o MDC. Divisores de 8, quem é? 1, 2, 4 e 8. Você pode fazer assim, ó, 1 vezes 8 e 2 vezes 4. Como eu expliquei em exemplos anteriores. Divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Né? Você pode observar 1 vezes 12, 2 vezes 6, 3 vezes 4. Né? 1 vezes 8 e 2 vezes 4, que dá 8. E de 16. 1, 2, 4, 8 e 16. Né? 1 vezes 16, 2 vezes 8 e aqui seria 4 vezes 4. Aí, como é o mesmo número, você coloca só uma vez. Agora vamos ver. Qual é o maior número que aparece nos 3? Nós temos o 1, o 2 e o 4, né? Que aparece nos 3. Então, o maior divisor comum desses 3, o MDC, né? De 8, 12 e 16, quem é o maior? 4, né? É o maior divisor comum desses números, desses 3 números. E na questão 10, nós temos: o professor de História precisa dividir uma turma de alunos em grupos, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Nessa turma temos 28 alunas e 35 alunos. Quantos componentes terá cada grupo? Então, aqui, observando os macetes, seria a quantidade que terá cada grupo, essa quantidade seria a maior possível e foi dividida em mesma quantidade. Então, quando está se referindo à quantidade, eu vou calcular o que? O máximo divisor comum, MDC. Então, para eu calcular, eu vou utilizar quem? Os divisores. Quem são os divisores de 28? 1, 2, 4, 7,
14 e 28. Né? 1 vezes 28, 2 vezes 14 e 4 vezes 7. De 35, 1, 5, 7 e 35. 1 vezes 35 e 5 vezes 7. Só tem 4 divisores. De 28 tem 6. Aí agora, quantos componentes terá cada grupo? Então vou observar o maior número que divide os dois. Então quem é o maior número que divide os dois? Tem o 1, né, que aparece nos dois, e o 7. Então o maior que divide os dois vai ser quem? 7. Então a quantidade de componentes que terá cada grupo será 7 componentes. Ou seja, terá 7 alunos em cada grupo. Bom dia.